depois que a gente passa por algumas guerras, depois que a gente passa por algumas batalhas, o nível, amém? O nível que o Senhor nos eleva é diferente. Você passa, literalmente você passa para um novo estágio. Então, as guerras são necessárias, amém? As tribulações, elas fazem parte da nossa vida, porque ela te capacita para você chegar no novo nível. Então, não tem como você sair do raso para mergulhar no profundo de Deus, se você não sentir ali uma onda vindo contra você. Raciocina assim, para você passar para o mar calmo, você primeiro vai pegar a arrebentação da onda. Para quem é surfista aqui, sabe, né? Para quem entende de mar. Primeiro você vai aonde a onda quebra, então a onda vai te jogar para fora do mar. Você vai, às vezes, correr risco de ser afogado. Vem o mar agitado e meio ali, você está lutando literalmente contra a maré, mas depois que você passa por aquela arrebentação das ondas, aí você consegue chegar no alto mar, aonde é mais calmo. Significa que você não vai ter turbulência? Não, não significa isso, mas é mais calmo. Então, depois que a gente passa por algumas batalhas na nossa vida, o Senhor, ele automaticamente, ele te eleva. Ele te eleva a um novo nível de intimidade, ele te eleva a um novo nível de revelação, ele te eleva, amém? A um novo nível da manifestação do Espírito Santo. E aí vem a proporção, é proporcional. Do mesmo nível que você vai para águas profundas, as guerras e os levantes também se aprofundam. Amém? Então, é tudo proporcional, porque Deus também é justo. Vamos orar para que a gente possa consagrar essa live, para que a gente possa dar início, amém? Pai, eu te louvo, bendigo e exalto o teu nome, Senhor. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e não tem deixado faltar nada, Pai, sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. Às vezes, aos olhos carnais está faltando, Jesus, mas aos olhos do Espírito tudo está pronto. Aos olhos do Espírito, Senhor, o Senhor concede a cada um de nós aquilo que nos cabe para esse determinado tempo e estação. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que eu entrego o domínio e o controle, Senhor, desta live nas tuas mãos, Abba. Que não seja eu, Senhor, a falar, que não seja eu a ministrar, mas seja o Senhor através da minha vida. Para isso eu peço, Pai, passa uma tenaz nos meus lábios, santifica, Senhor, em nome de Jesus, os meus ouvidos e os meus olhos. Prepara o coração de cada homem e cada mulher. Abre, Senhor, o entendimento, Senhor, para aquilo que vai ser revelado. Que o Espírito Santo de Deus traga o espírito da sabedoria e da revelação da palavra, Senhor, sobre nós nesta manhã, nos revelando o que está por trás de cada letra, aquilo que o Senhor quis dizer em cada versículo. Pai, nós somos totalmente dependentes do Eterno para podermos ler e compreender a Tua Escritura, Pai, para meditar na Sua santa palavra, Senhor. Eu declaro também que os umbrais celestiais de onde ocorre esta live agora são selados com o sangue do Cordeiro. Eu declaro que é amarrado e amordaçado com cordas de fogo todo o principado, potestades e dominadores das trevas. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que todo espírito maligno, Senhor, que esteja infiltrado em nosso meio, cai por terra agora, em nome de Jesus. Eu declaro que não suportará o peso da tua glória, não suportará a presença do Deus vivo de Israel. Em nome de Jesus, Senhor, é o que eu oro e declaro, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, se existe alguém aqui de primeira vez, saiba que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, amém? Se você está aqui é porque o Espírito Santo de Deus te trouxe até aqui. Foi ele que, amém, revelou essa live para você. Então, que você se sinta atraído pelo Espírito Santo de Deus, que ele traga as respostas que você busca, que ele traga os direcionamentos que você precisa e que tua alma escute aquilo que você precisa escutar. Amém? Em nome de Jesus. Bom dia, Erelaine, a paz. Povo de Deus, fazemos o nosso devocional todos os dias, de segunda a sexta. Amém? Às 7h45, hoje está um pouquinho atrasado, amém? Mas de segunda a sexta nós nos reunimos aqui às 7h45 para que a gente possa ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, amém? E nós vamos dar continuidade na leitura do livro de 1 Reis, capítulo 15, que nós paramos ontem, amém? No capítulo 15, e hoje nós vamos continuar o 16 e se der o 17, amém? Bom dia, Eide, a paz do nosso Senhor Jesus, bom dia, Mari. Então vamos lá. O reinado do rei, vou começar desde aqui do versículo 9, tá? O reinado de Asa, rei de Judá, diz assim: no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, Asa iniciou seu reinado em Judá e reinou 41 anos em Jerusalém.
Sua avó se chamava Maaca e era filho de Absalão. Asa agiu de modo reto diante de Yahvé como Davi, seu antepassado, porque tirou da terra os prostitutos cultuais, conhecidos como sodomitas, e destruiu todos os ídolos que os seus pais haviam erguido. Destituiu a sua própria avó, Maacá, da autoridade de rainha-mãe, porquanto ela havia construído um abominável objeto de culto para servir de ídolo sagrado. Ele queimou este poste ídolo próximo ao ribeiro de Cedron. Contudo, Asa não removeu os altares das colinas, embora seu coração tenha sido totalmente dedicado a Yahvé durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo de Yahvé os objetos que seu pai havia consagrado e os objetos que ele mesmo dedicara, prata, ouro e vasos. Amém? Agora, versículo 16. Guerra entre Asa e Baasa. E houve uma grande batalha entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o seu reinado. Pois Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e edificou a cidade de Ramá, para que ninguém pudesse sair, nem entrar no território de Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e ouro que estavam depositados junto aos tesouros do templo de Yahvé, e também os objetos valiosos no palácio real, e os entregou nas mãos dos seus servos. O rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que vivia e governava em Damasco, com esta mensagem: haja aliança entre mim e ti, entre meu pai e o teu pai. Envio-te um presente de prata e ouro. Vai e rompe tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire do meu território. Ben-Hadad deu ouvido ao rei Asa e enviou os chefes do seu exército contra as cidades de Israel. Conquistou Ijon, Dan, Abel-Mete, Maacá e todo o Quirete, a região próxima ao lago da Galileia, além de todo o território de Naftali. Quando Baasa ficou sabendo disso, parou a construção de Ramá e permaneceu em Tirza. Então o rei Asa determinou em todo Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a madeira com que Baasa edificava. Com esse material, o rei Asa mandou construir Geba de Benjamim e Mispa. O resto da história de Asa, toda a sua valentia e todos os seus atos estão todos registrados no livro das Crônicas dos Reis de Judá. Contudo, na velhice, ele ficou enfermo dos pés. Asa descansou com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu antepassado. E seu filho Josafá tornou-se seu sucessor. Então aqui a gente está vendo a construção da história daquilo que a gente vai começar a ver aqui, amém? Porque daqui a pouco, povo de Deus, a gente vai chegar lá em Acabe. A gente vai começar, amém? Falta pouquinho, falta alguns capítulos só para a gente ver uma das piores influências demoníacas que tem sobre a Bíblia, que é Jezabel. Então, aqui nesses versículos, o que está acontecendo? Nesses versículos, a gente está vendo a construção do reinado de Acabe, amém? Então, aqui, ó, já entramos em Josafá, agora a gente vai continuar. O governo de Nadab, rei de Israel. Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel no 2º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e governou 2 anos sobre Israel. Entretanto, praticou o que o Senhor reprova, trilhando nos caminhos de seu pai e no caminho que ele tinha induzido a Israel, trilhando nos caminhos de seu pai e no pecado que ele tinha induzido Israel a cometer. Então aqui o rei estava começando a andar nos mesmos caminhos que o pai, e ele também estava induzindo o povo de Israel a cometer o mesmo pecado aí pelos mesmos caminhos. Baasa, filho de Aias, da tribo de Issacar, conspirou contra ele e o feriu de morte em Gibeon, que pertencia aos filisteus, pois Nadab e todo Israel sitiava Gibeton. Baasa assassinou no 3º ano do governo de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Logo que se tornou rei, massacrou toda a casa de Jeroboão,
sem poupar ninguém, até o extermínio, segundo a predição que Yahvé fizera por intermédio do seu servo Aias, o Silonita. Isso ocorreu por causa dos pecados que Jeroboão tinha praticado e também havia levado o povo de Israel a cometer, a ponto de provocar a ira de Yahvé, o Senhor Deus de Israel. Todos os demais atos históricos de Nadab e tudo que ele realizou estão escritos no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Assim, houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todos os seus dias. Então, desde ali que Salomão, amém, começou a pecar, começou a contaminar a cidade de Israel, a partir daquele momento a paz acabou sobre Israel. A partir daquele momento, a paz que reinava sobre Israel foi destituída de Israel. E as guerras começaram a se perpetuar até os dias de hoje. Por quê? Entenda algo. Davi, ele governou com a presença. Ele foi o rei que foi buscar a arca. Ele se preocupou em trazer a presença para dentro de Israel. Então foi um momento em que ele teve muita guerra, ele teve muita batalha, mas depois a paz, por conta da presença de Deus, reinou sobre aquele lugar. A paz só saiu de Israel quando Salomão saiu o quê? Dos princípios e dos caminhos do Senhor. Então, o que isso representa na minha vida e na tua vida? Quando nós saímos da presença de Deus, quando nós andamos por caminhos tortuosos, quando nós ferimos princípios, não cumprimos os mandamentos, a presença de Deus se afasta de nós. Aí começam o quê? Aí começam as perseguições, começam as tribulações, começam as guerras. Entenda, a presença de Deus não significa que você não terá guerra. A presença de Deus não significa que você não será perseguido, porque nós vimos que Davi foi lá, buscou a Arca da Aliança, trouxe a presença para dentro de Israel, mas ele continuava sendo uma pessoa perseguida. E o que isso quer dizer? Por você carregar a presença, você também será perseguido. Só que existem diferença. Existe uma diferença ali. Amém? Existe o quê? A perseguição por você carregar a presença e existe a perseguição justamente por você também não carregar a presença. Aí você tem que ver, você vai ser perseguido porque você carrega a presença ou você vai ser perseguido porque você optou a andar pelo caminho mau? Existe uma grande diferença. As pessoas acham que, principalmente a maioria dos novos convertidos acha que depois que você entrega a vida para Jesus, as coisas é como se fosse um magic click. Não é assim que funciona. Amém? A gente só para de ser perseguido, a gente só para de ter tribulação na nossa vida quando a gente sobe daqui, amém? E vai morar com o Senhor no céu. Enquanto eu e você estivermos aqui, amém? Vamos orar, irmã, amém? Permanece na live que nós vamos orar. Enquanto você estiver aqui na terra, nós vamos ser perseguidos e nós vamos ser, amém, ali atacados e contra-atacados pelo inimigo. O próprio Cordeiro disse isso. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porque a gente não pode se esquecer que nós somos imagem e semelhança de Cristo, do Deus vivo de Israel. Logo, ele era a presença unificada como carne sobre a face da terra. E ele foi atacado, ele foi perseguido. Logo eu e você também vamos ser atacados e logo eu e você vamos ser o quê? Perseguidos. Só que existe o quê? Algo muito, muito valioso aqui que eu e você temos que tomar posse nessa manhã. Primeiro, se você está sendo atacado e você está sendo perseguido porque você carrega a presença do Espírito Santo de Deus, continue, irmão, continue, porque o Senhor já te deu a autoridade para você passar por tudo isso. Ele é contigo. Agora, se você está sendo perseguido ou atacado porque você se desviou dos caminhos do Senhor, como Salomão fez, o Senhor te faz um convite para que você volte hoje. Amém? Para que você volte hoje aos caminhos do Senhor. As tribulações, elas vão
continuar. Elas vão acontecer. Porque você representa Cristo sobre a face da terra. Amém? Mas é muito mais fácil você passar pelas tribulações na presença do Senhor do que você passar pelas tribulações porque você está fora da presença do Senhor. E tá cheio de gente que está passando por tribulação porque está fora da vontade de Deus, porque está fora da presença de Deus, porque está fora do princípio de Deus. Tem de bom ânimo. As perseguições, elas vão acontecer. As guerras, elas vão acontecer. Mas tem de bom ânimo, porque o Senhor já venceu todas elas. O Senhor nos deu autoridade para pisarmos, amém? Cabeças de escorpiões e serpentes, para nenhum mal nos fará dano. Nenhum mal, nenhum mal. Nenhum mal pode chegar e tocar em mim, e tocar em você. Nós vamos ser contra-atacados pelo inferno. Por que contra-atacados? Porque quando nós nos posicionamos em santidade, quando nós nos posicionamos em fazer o que é correto, nós estamos atacando o inimigo. É assim que funciona. Quando você deixa de ter uma vida de pecado, quando você deixa de ter uma vida fora do princípio das trevas e começa a ter uma vida dentro do princípio de Deus, você está atacando o inferno. Então, qual que é o papel do inimigo? Te contra-atacar. O que nós sofremos é um contra-ataque. Por quê? Você está buscando santidade, porque você está buscando o quê? Presença. Você está buscando alinhamento. Então, você está mexendo com as estruturas espirituais demoníacas e você está deixando esses espíritos malignos, amém, virem e perder território sobre você. E perder território, então você está abalando eles, então eles começam a ficar com uma ira ainda muito maior da tua vida, e aí eles começam a te contra-atacar, e aí eu e você temos que estar preparados para esses contra-ataques. E como que a gente se prepara para estes contra-ataques? A gente se prepara enchendo o nosso odre do óleo da presença de Deus. E como que eu encho o odre? Adorando. Adoração. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. A vida não é só feita de batalhas e guerras, mas de adoração. É por isso que o reinado de Davi era um reinado onde tinha muita batalha, era um reinado onde tinha muita guerra, era um reinado onde tinha muito derramamento de sangue. Mas na mesma proporção que Davi guerreava, ele adorava. Na mesma proporção em que Davi levantava a espada, ele levantava a harpa. Vocês conseguem entender o que o Senhor está querendo dizer aqui? Tem batalhas na minha vida e na tua vida que você só vai vencer. Não é com oração de guerra, não é com você entrando com os dois pés no peito do capeta, é você adorando. É adoração. A adoração. A adoração é a maior arma de guerra que tem. Por que a adoração é a maior arma de guerra que tem? Porque Lúcifer, aquele que é o meu inimigo e o teu inimigo, o inimigo das nossas almas, ele era um querubim ungido que tomava conta do coral celestial que alimentava o trono de Deus através da adoração. Então, o que Satanás quer fazer na minha vida e na tua vida é roubar a adoração que sai dos meus pulmões e dos teus pulmões. Ó, minha alma, louve ao Senhor. Louve ao Senhor, porque toda vez que você louva ao Senhor, você está alimentando o trono de Deus com a tua adoração, se tornando um adorador em espírito e em verdade. Então nós precisamos, amém? Então nós precisamos discernir tempos e estações. Nós precisamos, amém? Aprender o momento de atacar e tudo atacar e contra-atacar, e o momento da gente pegar e falar, Senhor, o Senhor quer que eu adore, o Senhor quer que eu guerreie, qual é a arma espiritual que eu vou estar usando para este ciclo, para este tempo? Porque às vezes, povo de Deus, você vai estar gastando munição à toa. Às vezes você vai estar gastando munição de oração e não vai surtir efeito, e aí você vai começar a se frustrar. Nossa, mas eu jejuo, mas eu oro, e parece que as coisas não mudam, e parece que Deus não está ouvindo a minha oração, porque não é hora de você orar, é hora de você adorar.
Então aqui começou um grande momento de guerra e tribulação até chegar em Jezabel, porque Israel parou de adorar. Pegou o que está acontecendo? Acho que está dando para entender. Israel entrou num período de confusão, num período grande de tribulação, porque parou de adorar, parou de alimentar o quê? A presença. Teve 40 anos, se eu não me engano aqui, em que o reinado de Salomão foi de boa, não teve nenhum tipo de confusão, não teve treta entre eles, não teve confusão, porque ele ainda era um homem que seguia os caminhos do seu pai Davi, que era um adorador, ele ainda estava ali cuidando do templo de Deus. A partir do momento em que ele deixou de cumprir princípio, a partir do momento em que ele se perdeu na palavra, aí ele começou a cultuar outros deuses, ele deixou de alimentar o trono de Deus e foi alimentar os tronos de Satanás. Aos tronos de quem que ele começou a adorar? Moloque e Astarote. Aí começou a entrar a guerra. A partir daquele período, começou as guerras até os dias de hoje, que a gente vai ver. E aí a gente vai passar aqui por um dos maiores momentos da história do qual Jezabel se levantou contra os profetas de Israel. Amém? Então, o que o Espírito diz aqui é: adore. Adore. Se você passar por todas as tribulações da sua vida com adoração, você vai ver que vai ser mais suave. Não representa que você não vai passar, mas que você vai saber como passar. Amém? Glória a Deus. Salomão. Sim, isso. Depois ele começou a se tornar, ele se perdeu tanto. Salomão se perdeu tanto que ele começou a cultuar outros deuses e ele começou a ser contaminado pelas práticas de paganismo, amém? Que existiam naquela época. Então, ele era um homem muito sábio, com a sabedoria de Deus. Escuta isso aqui que Deus está trazendo aqui por conta da pergunta da irmã. Povo de Deus, nós precisamos tomar muito cuidado. Olha a revelação que o Senhor está trazendo aqui. Nós carregamos a sabedoria de Deus. Amém? A sabedoria, ela vem de Deus. A sabedoria não vem do capeta. A sabedoria vem de Deus. Ele é o sábio. Ele fez todas as coisas. O Senhor deposita a sabedoria sobre a minha vida e sobre a tua vida. Amém? E se eu e você não alimentarmos a presença de Deus e começarmos a cultuar outros deuses, ele pega a sabedoria, Satanás pega a sabedoria que foi derramada pelo Senhor e começa a usar a favor dele. Foi o que aconteceu o quê? Com Salomão. Ele era um homem extremamente sábio, com a sabedoria vinda do céu. Para quem está aqui acompanhando os devocionais, viu que foi Deus que deu a sabedoria para ele. Ele pediu sabedoria para Deus. E Deus abençoou ele de forma tão grandiosa que ele era um homem mais sábio e mais rico que não vai ter mais ninguém na face da terra. Só que essa sabedoria se corrompeu em trevas. Ele se tornou também o maior místico que teve. Um dos maiores ocultistas que teve. Por quê? Porque ele perdeu a presença. Então, povo de Deus, a gente precisa tomar muito cuidado. O Senhor libera a sabedoria sobre a nossa vida, libera a sabedoria sobre a nossa vida. Mas se a gente não alimentar a presença de Deus, Satanás corrompe essa sabedoria e usa essa sabedoria a favor dele. Vocês conseguem entender como que Satanás trabalha? Como que ele pega aqueles que são de Deus e traz para o reino deles? Porque entenda, nenhum ocultista, nenhum satanista, nenhum desses pertence a Satanás. Eles pertencem a Deus, só que se perderem em meio ao caminho. Então, cuidado. Cuidado. Cuidado quando a gente pede sabedoria. Você quer sabedoria? Porque Satanás, ele precisa de um corpo físico. Ele precisa de uma pessoa para ele se manifestar sobre a face da terra, porque é espírito. Entende? Então ele precisa de um cavalo, como se diz lá nas outras religiões. Ele precisa de um cavalo. Ele precisa de uma pessoa. Então ele quer pegar a sabedoria que Deus colocou sobre a vida do homem para fazer com que este homem, que é cheio da sabedoria de Deus, trabalhe para o reino dele. Então o Senhor está pedindo: alimente o meu trono, santifica o meu espírito em ti,
para que não se corrompa, para que você não se corrompa. Porque o que o Senhor está fazendo é nos guardando. E Satanás está querendo nos roubar, porque ele quer roubar a sabedoria que habita em mim e em você. Porque às vezes a gente pede, Senhor, me dê sabedoria. Senhor, me dê sabedoria. Senhor, me ajuda a ser sábio. Mas por que você quer a sabedoria? Você quer sabedoria para andar nos princípios e fazer o que é certo? Ou você quer sabedoria simplesmente para mostrar que você é mago? Tipo, que você é santo demais, que você sabe de todas as coisas? Cuidado! Porque você pode acabar se tornando uma pessoa, um mago, uma bruxa. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Quem não alimenta trono de Deus, quem não alimenta o altar do Senhor se torna místico. É misticismo. Então não adianta, povo de Deus, a gente, amém, buscar a presença de Deus e depois não continuar alimentando o trono do Senhor. Porque Satanás ele vai vir e vai querer roubar a minha adoração e a tua adoração para alimentar o trono dele e fazer com que ele seja adorado. E através de mim e de você, fazer com que a gente trabalhe com ele, porque é isso que acontece com essas pessoas. Então é por isso que eu e você não podemos ter ódio dessas pessoas, porque eles são nossos irmãos. Eles só estão perdidos. Eles só foram capturados. Eles só não conhecem a verdade. E infelizmente o que a igreja faz é, em nome de Jesus, amém? E infelizmente o que a igreja faz é xingar, apontar. A igreja não acolhe. E Jesus jamais fez isso. Nós temos que orar. Nós temos que orar. Nós temos que interceder. Será que Cristo pegaria e colocaria para fora? Xingaria essas pessoas? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não. E povo de Deus, eu já tive do outro lado. Eu sei exatamente o que eu estou falando. Eu passei na pele. Eu sei o que é você ter os seus dons corrompidos por algo que você acha que é real e que é verídico e não é. Então todos precisam, amém, da mão do Senhor, através da minha vida e da tua vida. Todos. 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 Vamos lá. A profecia de Jeú contra Baasa. No terceiro ano de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aias, tornou-se rei sobre Israel em Tirsa e reinou durante 24 anos. Ele praticou o que era mal perante Yahvé, seguindo o caminho de Jeroboão e nos erros que ele havia induzido Israel a pecar. Bora lá, vamos lá, capítulo 16. Então a palavra de Yahvé veio a Ben-Hanai, filho de Hanani, contra Baasa, afirmando: Eu te ergui do pó e o fiz líder de Israel, o meu povo, mas preferiste seguir os caminhos de Jeroboão e induzir o meu povo a fazer o que era mal e provocar a minha ira por causa dos pecados deles. Por isso, varrerei Baasa e sua casa. Tornarei sua casa semelhante à de Jeroboão, filho de Nebate. Todo membro da família de Baasa que morrer na cidade será devorado pelos cães, e o que morrer no campo será comido pelas aves do céu. O resto da história de Baasa e seus atos e realizações estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. E Baasa adormeceu com seus pais e foi sepultado em Tirza. Então, Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Versículo 7. O reinado de Elá em Israel. Além disso, por intermédio do profeta Jeú, filho de Hanani, chegou a palavra de Yahvé e foi transmitida a Baasa e a sua casa, não apenas por causa de todo o mal que fizeram aos olhos do Senhor, irritando-o grandemente com suas atitudes, tornando-se semelhante à família de Jeroboão, mas também por ter exterminado essa casa.
Versículo 8. A conspiração de Zinri. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasá, começou a governar em Tirza, sobre o povo de Israel, e reinou 2 anos. Seu servo Zinri, chefe da metade dos seus carros, conspirou contra ele, estando ele em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arza, seu mordomo no palácio de Tirza. Ziri entrou, feriu-o de morte no 27º ano de Asa, rei de Judá, e depois reinou no lugar dele. Logo que se tornou rei e sentou-se no trono, massacrou toda a família de Baasá, sem lhe deixar vivo um só dentre todos os que urinam na parede, e matou também seus parentes e seu amigo. Ziri exterminou toda a casa de Baasá, segundo fora predito de acordo com a palavra de Yahvé, e que ele falara contra Baasá por intermédio do profeta Jeú, por causa de todos os pecados que cometeram Baasá e Elá, seu filho, e fizeram Israel cometer, provocando a ira de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, mediante os ídolos vãos. Os demais atos de Elá e todos os seus feitos estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. A gente viu aqui que a palavra do Senhor, ela se cumpre. Amém? A palavra do Senhor, ela se cumpre. Deus, ele não muda de ideia. Em nenhum momento da história você vai ver, amém? Que a palavra do Senhor não se cumpriu. Para quem está lá no jejum, no grupo do jejum, viu hoje que a ministração foi sobre Abacuque escrever aquilo que o Senhor mostrava para ele. Por quê? Porque existem coisas que o Senhor vai revelar, existem coisas que o Senhor vai falar, que talvez vai demorar anos, meses. No caso de João, demorou ali o quê? Séculos, milênios, para que se cumpra a visão de João, que é a carta de Apocalipse. É por isso que ele deixou registrado, porque a palavra do Senhor, ela não passa vazia. Ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Independentemente do que quer que seja. Amém? Então vamos lá, versículo 15. O reinado de Ziri em Israel. No 27º ano do reinado de Asa em Judá, Ziri foi rei de todo o povo de Israel em Tirza, durante 7 dias. Os soldados israelitas estavam sitiando a cidade filisteia de Gibeton. Quando o acampamento dos israelitas recebeu esta notícia, Ziri promoveu um motim e inclusive matou o rei. Todo Israel, na mesma hora, no acampamento, proclamou o comandante do exército Onri, rei de Israel. Onri e todo Israel com ele deixaram Gibeton e vieram sitiar Tirza. Quando Ziri percebeu que a cidade ia ser tomada, entrou no castelo do Palácio Real e o incendiou em torno de si e morreu, por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal diante de Yahvé, preferindo andar de acordo com os caminhos de Jeroboão e agindo conforme os pecados que este cometera, fazendo Israel também pecar. O resto da história de Ziri e a conspiração que ele tramou não estão todas escritas no livro das Crônicas dos Reis de Israel? Só existe um caminho para a gente ter vida e não se perder. É você cumprir a palavra de Deus que está de Gênesis a Apocalipse. É você viver literalmente a palavra inteira e não apenas de versículos isolados. Porque às vezes, o que acontece, povo de Deus? A nossa alma é tendenciosa a querer viver apenas a parte da palavra que nos agrada. A parte que traz bênção, a parte que traz prosperidade, a parte da graça, a parte que fala que você vai ser um homem, que você vai comer o melhor dessa terra. Se esquecendo, muitas vezes, o que está dito lá no Novo Testamento, que você deve pegar a sua cruz e seguir Cristo. A gente precisa viver a palavra do Senhor na totalidade. A gente precisa viver a palavra do Senhor no todo. É no inteiro.
Jesus, ele não veio para abolir a lei, ele é a própria lei, ele é a unificação da lei. Ele veio até mesmo para deixar as coisas pior do que estava. Só que as pessoas não entendem isso. Porque isso é um legalismo que Satanás tem colocado na vida do povo de Deus. Então nós precisamos, amém, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós precisamos, em nome de Jesus, traçar o caminho de volta e fazer exatamente como os nossos antepassados faziam. Mas quando eu estou falando dos nossos antepassados, eu não estou falando do seu pai, do teu avô, eu estou falando dos teus antepassados, lá daqueles que tiveram comunhão com Deus. Davi, amém? Elias, Eliseu, esse povo que caminhava, amém, em santidade e ouvia Samuel. Eles eram homens que tinham pecado, mas eles eram homens que tinham o quê? Relacionamento, e eles obedeciam. Moisés teve um momento em que ele desobedeceu? Teve, porque ele também representa a mim e a você. Porque às vezes Deus fala para você fazer uma coisa e você faz outra, e vai ter consequência dos teus atos. Mas aqui também mostra que aqueles que seguiram, amém, os caminhos de Jeroboão e não os caminhos de Deus, eles tiveram a paga que lhes merecia. E isso mostra para mim e para você, o caminho que você decidir percorrer vai representar o resultado que você vai ter. O caminho que você decidir seguir vai representar quais são as suas colheitas, quais vão ser as suas colheitas perante o Senhor. Versículo 21. O governo do rei Omri em Israel. Então o povo de Israel se dividiu. Metade preferiu e apoiou Tibni, filho de Ginate, para proclamá-lo rei. E a outra metade defendia a proclamação de Omri ao trono. Mas o partido de Omri prevaleceu sobre Tibni, filho de Ginate, de modo que Tibni morreu e Omri reinou. No ano 31 do reinado de Asa em Judá, Omri se tornou rei em Israel e governou 12 anos. Nos 6 primeiros anos, ele administrou a parte de Tirza. Ele comprou de Semer a colina de Samaria, pelo valor correspondente a 70 quilos de prata, e construiu sobre este monte uma cidade fortificada, e lhe deu o nome de Samaria, em homenagem ao nome de Semer, o antigo proprietário desta colina. Aqui vocês veem, amém? Gente, tudo está na Bíblia. Então, da onde nasceu a cidade de Samaria, que a gente lê lá no Novo Testamento? Aqui. Então, quando você vai lendo, por isso que o Senhor fala, anota. Tenha o hábito de ir escrevendo, de ir fazendo anotações. Porque às vezes isso vai ser válido para você lá na frente. É por isso que muitas vezes os homens e as mulheres não entendem a Bíblia. Porque lê sem prestar atenção, sem ligar fatos históricos, sem fazer ligações do Antigo com o Novo Testamento. Amém? Então, da onde nasceu Samaria? Que faz parte das grandes ministrações ali de Jesus. Daqui. Então, vamos lá. Versículo 25. Contudo, Omri fez o que era mal aos olhos do Senhor, superando com seus erros em muito a todos os seus antecessores. Ele fez pior do que aqueles que já estavam fazendo até agora. Imitou em tudo a conduta de Jeroboão, filho de Nebate, e todos os pecados que este conduzira Israel a praticar, irritando sobremaneira Yahvé, o Senhor Deus de Israel, com seus ídolos absolutamente inúteis. Os demais atos de Omri e o seu poder estão descritos no registro histórico dos reis de Israel. Omri adormeceu com seus pais e foi sepultado em Samaria. Seu filho Acabe passou a reinar em seu lugar. Então aqui a gente vai começar a entrar num período crítico da história, no padrão espiritual. Amém? E eu quero falar para vocês que vão ser lives a partir de hoje pesadas. Por quê? Eu vou começar a falar sobre Jezabel. Eu vou ver se eu consigo trazer alguns estudos sobre Jezabel. Eu vou ver, gente, eu não estou prometendo. Amém? Porque é muita coisa. Eu preciso separar e ver se vai dar tempo. Então, nós vamos começar a falar sobre Jezabel. Mas, irmã, por que você vai falar sobre Jezabel?
Porque Jezabel está dentro da igreja, Jezabel está dentro das casas, Jezabel atua através de homens e de mulheres. E se você não souber detectar o espírito de Jezabel, você vai... É complicado. Vamos lá. Introdução ao reinado de Acabe. No ano 38 do reinado de Asa em Judá, Acabe, filho de Omri, se tornou rei de Israel e governou durante 22 anos em Samaria. Ele fez o que era mal diante dos olhos de Yahvé, o Senhor, Deus de Israel. E todas as suas atitudes foram ainda piores do que qualquer dos que haviam reinado antes dele. Acabe considerou que não teria qualquer importância cometer os mesmos erros de Jeroboão, filho de Nebate, e fez pior. Casou-se com, eu vou ler até o nome dela, tá? Izéfiel, Bate, Etabal, Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e passou a devotar seu culto ao deus Baal. Povo de Deus, na cabeça de Acabe, ele já estava seguindo todos os passos de Jeroboão. A gente precisa criar uma linha do tempo, amém? A gente precisa aprender a ler a palavra do Senhor e criar a linha do tempo para conseguir entender tudo o que está acontecendo nos dias de hoje, que veio desde os nossos antepassados. A palavra do Senhor fala que o povo padece por falta de conhecimento. O povo lê a Bíblia com preguiça de pegar e fazer anotação, de riscar, de marcar. Se a gente lesse a palavra, se o povo lesse a palavra com a precisão de estudo, de forma minuciosa, iria entender o que está acontecendo hoje no mundo. Só que o povo não entende. Mas, é porque eu não consigo? Não, é porque não se esforça. Porque eu também não entendia, mas eu pedi para o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, me revela. Eu não tenho curso de teologia. E o Senhor também não me permite fazer. Porque eu já tentei diversas vezes e o Senhor falou, não, eu vou te ensinar. Eu vou te revelar. Eu falei, então tá bom, Senhor. Então, eis-me aqui. Então, povo de Deus, aqui a gente está vendo a construção da história. Então, foi através de quando que Jezabel começou a reinar? Através da onde? Quando ali, amém? Salomão perdeu a presença. Quando Salomão largou os caminhos do seu pai Davi e começou a cultuar outros deuses, desobedecendo a presença de Deus, desobedecendo os princípios, a partir de Salomão começou a acontecer a tragédia toda no povo de Israel, até chegar em Acabe. Só que Acabe ele ainda conseguiu ser pior do que Jeroboão e todos os outros reis que nós acabamos de ler aqui, reinado por reinado. Nenhum se arrependeu. Só teve um que nós lemos aqui, que tirou Maacá, a matriarca, do trono, mas mesmo assim ele também não destronou os tronos que estavam restantes, ele deixou alguns tronos na colina. Então só teve um que se arrependeu, mais ou menos, não se arrependeu, na verdade, é Asa, exatamente. Só ele. Só Asa. E não foi um arrependimento, na verdade foi um remorso, porque se fosse um arrependimento e ele tivesse tido ali mesmo a intenção de fazer o que era bom, ele tinha destruído todos, ele não tinha deixado alguns templos demoníacos ainda levantados nas colinas. Então, a partir da desobediência e do descaso da presença de Deus através da vida de Salomão, foi aonde a gente começou a entrar ali na destruição de Jezabel. Então, vamos lá. Então, Acabe considerou que não teria importância. E quantas vezes nós, nas nossas vidas, achamos que não vai dar nada? Não vai, não tem problema nenhum. Não tem problema. Sei lá, gente, algum pecado aí que todo mundo acha normal. Não tem problema eu fornicar. Não vai dar nada. O que vai acontecer? Eu encontrar uma pessoa hoje e me deitar com ela? Não vai dar problema. Não vai ter problema se eu não casar e ficar dentro do legalismo da fornicação? Não vai dar problema. Será? Será que não vai dar? Mentira. Fofocar? Não vai dar problema. Tudo isso.
E por que o Senhor trouxe agora a fornicação? Gente, olha como Deus é. Meu Deus. Jezabel é um sistema demoníaco das trevas, amém? E aí o que acontece? A gente vai ver isso daqui mais para frente durante as ministrações aqui, que a gente vai se aprofundar na leitura. Uma das formas de adorar o deus Baal, um dos deuses que ela cultuava, era exatamente por conta do que? Atos sexuais. Gente, isso é muito forte o que eu tô falando aqui. Eu deveria fazer uma live fechada para falar sobre esses assuntos, mas o Senhor guarda, o Senhor libera os anjos de guerra e nos protege. Amém? Uma das formas, e eu peço que vocês intercedam pela minha vida, porque todas as vezes em que nós vamos falar sobre Jezabel, quem ministra é atacado. Então eu peço que vocês intensifiquem, e eu já estou sentindo o peso espiritual, mas Deus é comigo. Amém? E Deus é conosco. Então, uma das formas que Jezabel alimentava o trono de Baal eram com orgias, eram com atos sexuais sem aliança. Michele, você está querendo dizer para mim, então, que se uma pessoa está dentro da fornicação, ela está alimentando um trono que está debaixo da regência de Jezabel? Sim. Vocês conseguem entender? Vocês conseguem entender como é que é sério? Ah, não dá nada, não tem problema nenhum eu ficar morando com uma pessoa e tendo relação sexual com ela, sem ser meu marido. Que trono você está levantando? O que você está cultuando? Sexo sem compromisso é de capeta, é do demônio. O sexo foi feito para dentro, amém? Do relacionamento conjugal. Casamento. 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 Aliança. Jezabel adora homens e mulheres que têm uma vida promíscua, que fica tentando, que nem segue em tiroteio perdido. Ah, eu preciso de uma pessoa que não tem controle dos seus impulsos sexuais, dos seus hormônios. Em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer controle. Amém? Que o Senhor venha trazer domínio sobre o teu organismo, sobre os seus hormônios, e que eles comecem a se aflorar quando o Senhor preparar uma pessoa para você. Porque quando você começa a ter uma vida de fornicação, tendo relacionamento sexual com um, com o outro, com fulano, com ciclano, você está alimentando um trono demoníaco. Muitos pegam e falam, ai, é as pombagira, é os Exu. Esses são as ralezinhas, esses são as, sabe, os coisa velha mesmo. Esses aí são os pequenos, é de patente baixa, baixíssima. Só que está sendo alimentado num trono muito maior. Quando a pessoa começa a ter relacionamento sexual com um e com o outro e diz, não dá nada. Foi o que Acabe falou. Foi o que Acabe falou. Ah, não tem problema nenhum. Acabe considerou que não teria qualquer importância cometer os mesmos erros de Jeroboão. Então ele cometeu os mesmos erros dos antepassados dele, e ele ainda piorou a situação quando ele foi lá e se casou com a filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Vamos continuar aqui. Olha o que ele fez. Então Salomão já tinha erguido ali os templos a Astarote e a Moloque. Acabe, seguindo os passos dos antepassados e não se arrependendo e nem buscando a presença, do Deus vivo de Israel, o que ele fez? Versículo 32. Ele ergueu um altar ao Deus Baal, no templo de Baal, que também construíram em Samaria. Em seguida, mandou fazer um poste sagrado, de maneira que Acabe cometeu tantos atos abomináveis que conseguiu provocar a ira de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, muito mais do que todos os reis de Israel que o precederam. Durante o reinado de Hiel, de Betel, reconstruiu Jericó. Lançou os alicerces à custa da vida de seu primogênito Abirão. E quando conseguiu estabelecer as portas da cidade, seu filho
caçula, Segube, morreu, conforme fora determinado pela palavra do Eterno, que havia proferido por intermédio de Josué, filho de Num. Povo de Deus, deixa eu ver se vai dar tempo aqui. Bom, capítulo 17. Deixa eu ver se vai dar tempo. Eu vou deixar para ler o capítulo 17, amém? Amanhã. Por quê? Aqui nós vamos começar a ver que Elias já começa a profetizar contra Acabe. Então, amanhã nós vamos começar a falar mais sobre, de uma forma muito mais profunda, sobre Jezabel, a influência de Jezabel e sobre o porquê que nós devemos, amém? Ter uma vida de arrependimento e santidade. Em nome de Jesus. Amém? Então, eu não vou dar entrada aqui, porque eu sei que a hora que o Espírito Santo começar a falar, vai engatar e eu não quero perder, amém? Eu não quero perder o Kairos de Deus. Então, amanhã a gente continua aqui, e aí a gente começa o capítulo 17 e o capítulo 18, amém? E eu vejo se amanhã eu já começo a falar alguma coisa sobre Jezabel, senão vamos deixar o Espírito Santo de Deus conduzir aqui. Mas o que eu quero falar, queridos, nós precisamos parar de ter esse pensamento que Acabe tinha. Nós precisamos parar de ter esse pensamento que Acabe tinha. Esse pensamento do quê? Não vai dar problema, não. Ai, não vai dar nada. Arrependa-se. Vai dar tudo. Você vai perder tudo. Perder o quê? A tua vida. Você vai perder a tua intimidade com Deus. Você vai perder a tua santidade com o Senhor. Não entra nessa de que não vai ter problema nenhum eu fazer isso. Não vai ter problema nenhum eu sair com ela hoje. Entenda, quando eu estou dizendo aqui sair, eu não estou falando para você conhecer ela e ele, amém? E eu estou falando de forma clara mesmo de relacionamento. Porque é uma das principais portas. Eu não estou falando disso, eu estou falando o seguinte, não cai nessa armadilha não de se deitar logo no primeiro encontro com uma pessoa que você nem conhece. Ou então com o seu namorado, só porque é namorado. Mas ele é meu namorado. Namoro nem existe na Bíblia. Começa por aí. Namoro nem existe na Bíblia. Pela Bíblia, as pessoas, elas se conheciam e elas faziam corte e elas se mantinham em santidade até o dia do casamento. Porque sabe de princípios. Então namoro nem existe. Não dá nada namorar. Você quer namorar, querido? Você quer conhecer? Então namore em santidade. Não faça o que é errado perante ao Senhor, para não trazer maldição para dentro da sua casa. Então não cai nessa não, de que não vai dar nada, vai dar tudo, você vai perder tudo, você vai perder a tua vida, você vai perder a sua intimidade com Deus, você vai trazer maldição para dentro da tua casa. Aonde existe um espírito de Jezabel, existe um espírito de Acabe. E o que o espírito de Acabe faz? O espírito de Acabe deixa o homem omisso. O homem ele não tem autoridade para nada. O espírito de Acabe castra o homem. E nós vamos ver isso no decorrer da leitura, que Acabe era um pau-mandado de Jezabel. Ele era o rei, mas quem governava era Jezabel. E talvez isso está acontecendo dentro da tua casa. Entenda? Quem governa o teu lar é o teu esposo. Amém? Quem governa o teu lar é o teu marido. Não é você, irmã. O cabeça, o sacerdote, é o homem, não é a mulher. Quem foi levantado como cabeça é o homem e não a mulher. Mas é porque meu marido é omisso. Talvez você esteja castrando ele e você tirando a autoridade dele. Talvez ele esteja debaixo do espírito de Acabe e você esteja debaixo da regência do espírito de Jezabel. Porque nós, mulheres, somos tendenciosas a querer ter o domínio de tudo. Nós, mulheres, queremos fazer as coisas do nosso jeito. Se não for do nosso jeito, nossa. As coisas têm que ser do meu jeito. O homem tem que limpar a casa do meu jeito. Querida, não reclame quando o teu marido lava a louça, mas não sai do jeito que você gosta. Ninguém é igual a ninguém, pelo menos ele está lavando. Não reclame se o teu marido limpa a casa, mas ele esquece de limpar os cantos da casa. Nós somos essas mulheres. Existem homens que são, amém? Perfeccionistas.
Existem homens que fazem tudo direitinho, mas homens, gente, eles são feitos de outra coisa, é de outra forma. E às vezes você está castrando esse homem. Às vezes o espírito de Jezabel tá reinando sobre a sua vida. E você está deixando que o espírito de Acabe entre dentro do teu relacionamento e o seu marido não se torne o sacerdote que ele nasceu para ser sobre o lar dele. Porque você está querendo o lugar dele. Nós somos feitas ajudadoras. Talvez você se casou agora, mas você teve um período da tua vida do qual você teve que se virar sozinha. Você talvez foi mãe solteira, talvez você foi sempre você por você mesma. Só que quando a gente casa, a gente tem que aprender ao quê? Que não é mais nós mesmos por nós mesmos agora. Agora existe um homem que é o nosso líder, amém? Aquele que foi levantado, amém? Por Deus para cuidar da nossa vida, e a gente vai ter que aprender a se submeter à missão dele, porque entenda, quando a palavra fala que a mulher é submissa, não quer dizer que você vai se tornar escrava, mas que você está debaixo da missão. E eu falo por experiência de vida. Eu fui mãe solteira por um grande período da minha vida. E eu tive que pedir para Deus me moldar para poder aprender a como tratar o meu marido da forma que ele merece, como um sacerdote. Porque eu queria fazer tudo e era tudo as coisas do meu jeito. Se ele não lavasse a louça do meu jeito, não estava bom. Se ele limpasse a casa e não limpasse do meu jeito, não estava bom. Se eu pedisse para ele trocar uma lâmpada e ele demorasse para trocar, eu ia lá, pegava a escada e eu trocava e eu fazia. Só que isso eu ia fazendo o quê? Eu estava matando o meu marido espiritualmente. Porque ele se torna praticamente um inútil dentro de casa. Porque eu orava, eu fazia tudo. E eu não dava espaço para ele ser o homem que ele nasceu para ser. Era um espírito de Jezabel. Era um espírito de Jezabel. Nós, mulheres, fomos feitos para ser ajudadoras. Então, o que o Senhor quer da minha vida e da tua vida? Que nós venhamos ser fortes no espírito para provocar o sacerdote que está dormindo dentro do teu marido para ele saltar para fora. Para ele aprender a ser homem. Mas não vai ser a gente fazendo as coisas que a gente faz no lugar dele que vai fazer isso acontecer. Isso é com estratégia de oração e adoração. Levanta um altar de adoração dentro da tua casa. Levanta um altar de adoração dentro da tua casa, mulher. Levanta um altar de adoração dentro da tua casa. E quando o marido não faz por onde? Ora. Intercede, irmã. Ele vai fazer. Uma hora o Espírito Santo vai tocar. Ora. Acredita no Senhor. Confia no Senhor. Ora. Entrega. Entenda algo. Deus escuta o clamor de uma mulher de forma diferente do que ele escuta o clamor de um homem. É diferente. Por que é diferente? Porque nós fomos feitas para ser o quê? Ajudadora. No hebraico, a palavra ajudadora quer dizer opositora. Então, a gente se opõe ao nosso marido porque, às vezes, eles estão com a cabeça tão atribulada, tão preocupada em trazer a provisão para dentro do lar, que eles não escutam a voz do Senhor. Então, nós estamos ali conectadas com Deus. É por isso que Deus pega e fala, porque a palavra diz o quê? Que os homens saíam para a caça e as mulheres ficavam aonde? Dentro de casa, cuidando dos filhos e da família. Cuidando dos filhos e da família. Por quê? Ali ela estava fazendo o quê? Preparando o alimento. E tudo isso tem cunho espiritual. Preparando o alimento. Enquanto prepara o alimento físico, nós também estamos preparando o alimento espiritual. Por que você acha que o feminismo louco veio para derrubar esses princípios? Por quê? Porque uma mulher que está presa nas coisas deste mundo, ela também se tornou que nem um homem. Não consegue discernir a voz do Senhor.
E por que a mulher tem um maior discernimento do que o homem? Porque foi ela que foi enganada no Éden, e não Adão. A serpente não falou com Adão, a serpente falou com a mulher. Logo, a serpente falando com a mulher, quando Deus, amém, viu aquilo, a partir das filhas de Eva, começou a fazer o quê? A ter um discernimento maior para discernir a voz do inimigo. Vocês conseguem? Gente, é tudo muito complexo. Eu estou dando só uma pincelada em cima das coisas aqui para a gente começar a entender como que Jezabel trabalha. Então, vocês conseguem entender o porquê, qual que é o papel fundamental da mulher? O papel fundamental da mulher, a vontade de Deus nunca foi que a mulher trabalhasse. Vocês sabiam disso? Que o papel de Deus, a vontade de Deus nunca foi que a mulher saísse para o trabalho? Eu sei que tem um monte de gente aqui que não vai concordar. Mas é bíblico, é só você ler a história. Quantas mulheres aqui você viu, que saía para trabalhar? A Bíblia só mostrou uma, que foi Ruth. Mas é porque ela tinha um propósito. Tinha um propósito na vida de Ruth, dela se encontrar com Boaz. Quando Deus me pediu para me sair do meu trabalho, eu não entendi. Porque eu peguei e falei assim, Senhor, mas a minha renda complementa a renda do meu marido. E na época eu ganhava bem mais do que ele. O meu salário, era mais fácil o meu marido ficar em casa do que eu. Porque eu trabalhava por conta. E Deus pegou e falou assim, não. Você vai ficar em casa. Você vai trabalhar para mim agora. E eu já contei esse testemunho aqui. E eu, lutei com Deus. Eu falei, mas Jesus, como que eu vou fazer? Eu tenho filho, eu tenho trabalho, eu tenho que pagar minhas contas. Entenda algo. Quando for o tempo de você não trabalhar mais, Deus vai fazer. Não é para você sair daqui e pedir as contas no seu serviço em nome de Jesus. Amém? Eu estou contando aquilo que o Senhor faz e aquilo que é a palavra de Deus e aquilo que Ele fez na minha vida. Só que hoje eu entendo o porquê que Deus me pediu o meu trabalho. Não é somente por conta do ministério, do qual eu tomo conta hoje para Ele. Porque o ministério não é meu, é dele. Mas é porque hoje eu nutro a minha família da forma como sempre foi. Porque eu e meu marido sempre orávamos, Senhor, nos leva a viver a essência da tua vontade. Nos leva a viver o teu querer. Nos leva a viver, Senhor, aquilo que nós somos feitos para ser. E muitas vezes você vai fazer orações e você não vai lembrar das orações que você faz. Então, o Senhor, Ele trouxe essa oração, as respostas desta oração. Hoje, eu vivo literalmente para servir a minha família. Eu passo a minha vida dentro de casa, orando. Limpando a casa. Limpando não, porque a minha casa é bem pequena, amém? Mas eu limpo a casa e eu passo o tempo todo o quê? Cultuando a Deus. Então, quando eu faço um alimento, eu estou orando. Quando eu faço uma limpeza da casa, eu estou orando. Quando eu cuido do meu filho para ele ir para a escola, eu estou orando por ele. Eu estou orando pelo meu marido. É isso que uma mulher faz. É errado, irmã, a mulher sair para trabalhar de forma nenhuma. Claro que não é errado. Não entenda isso. Eu destrono todo espírito de confusão. O que não pode é você perder a essência que Deus te criou para ser. Você se perder em meio ao processo. Você deixar o espírito de Jezabel dominar a tua vida. É isso que não pode acontecer. É você não deixar o seu marido ser marido. Porque às vezes a pessoa reclama do marido. Ai, porque o meu marido é assim, porque meu marido é assado, porque meu marido é assim, porque meu marido é assado. Porque às vezes você está debaixo do espírito de Jezabel e ele está sendo apenas um reflexo do que você é. Porque nós somos muito bons de colocar, amém? A culpa de tudo no outro. Mas será que nós não somos culpados? E às vezes a mulher também está com o espírito de Jezabel porque o cara também não se posiciona. Tem as duas pontas da história. Então eu acredito, amém, que a partir de amanhã o Senhor vai começar a trazer uns alinhamentos aqui. Amém? Nós estamos vivendo um período de alinhamento para quem está fazendo jejum.
Mas eu acredito que Deus quer começar a fazer tudo novo. Deus vai começar a colocar as peças nos seus lugares certos. Amém? O Senhor me mostra agora um tabuleiro, como se fosse um tabuleiro de xadrez. E eu vejo o Senhor movimentando as peças, colocando as peças nos lugares certos. Amém? Então eu acredito que o Senhor vai começar a colocar as peças nos lugares certos. A rainha no lugar de rainha, o rei no lugar de rei, o bispo no lugar do bispo, o peão no lugar do peão. Eu vejo isso de forma muito clara. Então, povo de Deus, para quem vai continuar nas lives, blindem a mente de vocês. Eu não estou assustando vocês. Mas quando nós começamos a falar de Jezabel, para quem está aqui há mais tempo sabe que o negócio é trash. A minha voz some. Existe um podcast que o Lar Martini passou isso ao vivo no Inteligência Limitada. Ele começou a falar das manifestações espirituais, de algumas coisas. Eu não me recordo o tema que ele estava abordando com Vilela. Mas a voz dele começou a sumir. Isso é real. Então, nós vamos começar a entrar num período aqui de estudos, do qual o Senhor já havia me falado que nós iríamos passar, amém? Em que vai ser um divisor de águas para muitas famílias, amém? Então, que amanhã, em nome de Jesus, nós possamos estar aqui, amém? Creio que o Senhor vai fazer aquilo que Ele tem para concluir, Ele já está fazendo. Que Deus abençoe, amém? A nossa vida e esses estudos que vão acontecer. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, eu bendigo e exalto o teu nome. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Abba. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos conduzido, Senhor, a uma busca constante em arrependimento e santificação. Obrigada, Pai amado, Pai querido, porque o Senhor, ó Pai, tem nos levado ao arrependimento. Aqueles que entraram, Senhor, pela primeira vez nessa live, eu peço que o Senhor se estenda a eles também, gerando arrependimento. Que eles possam, Senhor, ser tocados pelo Deus vivo de Israel. Que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, ser ministrados pelo doce amigo Espírito Santo para vivermos a tua vontade, a tua verdade, Abba. Em nome de Jesus, que nós possamos estar sensíveis à sua voz, Adonai. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, estar sensíveis, Senhor. Em nome de Jesus, a tudo que o Eterno tem para liberar sobre nós e para trazer de revelação para cada um de nós, ó Pai. Eu peço que o Senhor guarde, proteja, blinda, Senhor, essas vidas, esconda-os debaixo das tuas asas, santifica esses pensamentos, santifica as emoções, traz, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, a fé sobrenatural, para que tome lugar da incredulidade, Pai, da inconstância e da incerteza, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos, Pai, ser revestidos do teu poder, da tua glória e da tua unção. Que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, ser levados, Pai, a um novo nível de intimidade e amadurecimento espiritual. Eu peço também, Senhor, que o Senhor visite, Pai, esta nação. Apresentamos o Brasil diante do teu altar. Apresentamos, Senhor, em nome de Jesus, os governantes. Apresentamos, Senhor, em nome de Jesus, os poderes, Pai, os 3 poderes diante de ti. Colocamos, Senhor, em nome de Jesus, Brasília, papai, no centro do teu coração. Que o Senhor estenda a mão, Senhor, sobre esta nação. Que se faça justiça. Que se faça, Senhor, e se cumpra o teu querer sobre a face da terra. Visita as igrejas, visita, Senhor, em nome de Jesus, os teus homens e mulheres, ó Pai, que conduzem o teu ministério sobre a face da terra. Que o Senhor traga, Senhor, separação dos bodes das ovelhas. Que o Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, traga equilíbrio sobre esta nação, Pai. É o que eu oro, Senhor, e declaro, Senhor, nesta manhã, Pai, de terça-feira. Portas e comportas dos céus abertas sobre essas vidas. Que eles estejam, Senhor, em nome de Jesus, no novo nível de intimidade com o Deus vivo de Israel. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Que Deus guarde, que Deus proteja, que Deus continue falando, que Deus continue trazendo revelações, que Deus continue ministrando cada um de vocês. Amém? Se quem puder aí, pega, amém? Pega, releia de novo, anota, rabisca a tua Bíblia, pega caderno, marca aquilo que o Senhor está te revelando, amém? Porque depois, lá para frente, eu vou compartilhar com vocês, para quem não estava no grupo, amém? Para quem não está no grupo. O que você está escrevendo
daquilo que Deus tem falado com você vai se tornar um memorial sobre as suas próximas gerações, sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre os seus bisnetos, sobre os seus tataranetos. Eles vão ver, nossa, a minha mãe, vou orar, irmã, nossa, a minha mãe tinha intimidade com Deus, nossa, o meu pai tinha intimidade com Deus, porque olha, eu achei esses cadernos aqui da minha avó e olha como Deus falava com ela. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus me revela aqui que nós vamos passar, não nós, mas eles vão passar, eles vão estar no tempo em que a fé irá se esfriar. Eles não vão ter registros, talvez de vídeos, de ministrações como essa. Talvez eles não vão ter nem Bíblia, mas aquilo que é tesouro familiar vai ficar guardado dentro das casas e não vai ser roubado. Eles vão poder contemplar que a glória de Deus era real. E a partir daquilo que o Senhor te revela hoje, a fé deles vai ser, amém? Elevada. Vocês conseguem entender como que Deus trabalha? Gente, olha o nível como Deus, olha a revelação que Deus está trazendo. É por isso que o Senhor está pedindo para a gente anotar. Anota aquilo que você vive. Anota aquilo que Deus te fala. Anota aquilo que Deus está falando para você. Porque os filhos de vocês vão viver tempos difíceis. Porque os filhos de vocês não vão poder viver o que vocês estão vivendo. Porque os netos, os bisnetos e os tataranetos vão estar vivendo, amém? O tempo da apostasia. Exatamente, é o que a irmã colocou, vai ser tipo Bíblia para eles. Então anotem. Anotem. Anotem o que o Senhor mostra para vocês. Falem das experiências que vocês teve. Eu orei e Deus curou uma dor de cabeça. Eu orei e Deus me deu a provisão. Porque vai ser necessário para eles. Vocês vão começar a cuidar da próxima geração. Deus está voltando ao início. Deus está voltando ao início. Os discípulos escreviam todas as ministrações, todas as pregações, tudo que Deus falava. Paulo anotou tudo que Deus falava. Deus está voltando ao início até os dias de hoje. Porque os tempos que nós vamos passar serão tempos difíceis. Então Deus quer que nós voltemos ao início de tudo. Oh, glória a Deus. Amém?